o Brasil... Subir minha cadeira. Fica à vontade. O Brasil, a gente tem melhorado muito a questão dos eventos. Existem alguns eventos voltados para o time para hackers, tudo. Mas não é uma coisa ainda tão de acesso a todo mundo. Tem um evento aqui no Brasil, eu não me recordo o nome agora, que ele até parou de acontecer por conta da pandemia, vai voltar agora, meio presencial, meio híbrido, que ele junta toda essa galera para discutir temas de hackers. O que eu posso te dizer é que existem fóruns específicos hoje para discutir sobre segurança cibernética. E aí, esse aí não é de acesso a todo mundo. Ah, claro. Claro, né? Primeiro porque o nível ali para você conseguir discutir já deve ser um pouco diferente. Né? Exatamente. Mas a gente pode fazer o seguinte, como nós estamos com a internet aqui, ó, vou ver o que é o DEFCON. Pois é, né? Pois é, nós estamos... Enquanto você vê o que é DEFCON aqui, vou falar um oi de novo pro Diógenes, que tá falando Natal, falando em IoT. Natal, falando em IoT, como proteger a telegestão da iluminação pública em LED? Nossa, o cara foi assim... Não, respondo, pô. Ele foi num ponto bem legal. É possível hacker IoT? Pô, claro. A IoT basicamente é você aplicar alguma coisa pela internet. Então é óbvio que vai existir hackers tentando acionar a coisa da tua casa, tentando desligar a iluminação pública ou ligar de dia e assim por diante. DEFCON, só pra gente voltar um pouquinho, é uma das maiores convenções de hacker do mundo. É feita em Las Vegas, em Nevada. É que eu falei, aqui no Brasil tem uma, eu vou lembrar o nome. Até o final eu vou pesquisar aqui, eu vou lembrar que tem. E eu vou te falar o que a gente está fazendo. Nós estamos discutindo criar um Cyberton. Tem um hackathon para desenvolvedores. Nós estamos querendo criar um Cyberton para analistas de segurança, onde a gente vai colocar simuladores de ataque cibernético, um time defendendo, um time atacando. Mas não é o capture de flag, não, que todo mundo fala que é pegar a bandeira. Não, esse é diferente. É uma situação real que a gente vai de guerra eletrônica. A gente vai colocar uma cidade e o cara vai ter que defender uma subestação, por exemplo, de energia. E aí a gente consegue interferir no jogo durante o time que ataca e defende, porque você vai descobrir, tem gente que tem habilidade para atacar, mas não tem para defender. Tem gente que tem para defender e não tem para atacar. Aí você vai virar o cara de falar, beleza, agora vamos mudar você de time. Exatamente. A gente chama de Blue Team, quem defende, e Red Team, quem ataca. Aí falando da questão do IoT, né, que o Casagrande, eu chamo ele de Casagrande, que ele colocou, você tem soluções para proteção, porque assim, como é a composição de um IoT? Então, você tem o sensor, você tem o controlador e o software de supervisório. São três camadas. São 3 camadas. Geralmente, do sensor para o controlador, não é rede IP, é uma rede própria, proprietária. Então, é a I2C, geralmente, que é aquela rede interna, que até se usa em rádio de carro, né? Exatamente. Então, aquela rede é mais difícil, porque é como se fosse uma transmissão, recepção ali de dado e acabou. A grande sacada é como proteger a controladora e o supervisório. A controladora é onde você conecta todos os sensores que controlam e ali tem os parâmetros de temperatura. É o vulgo teu Arduino. Exatamente. E aí, geralmente, essa controladora ela é conectada numa rede IP. Sim. Ou Ethernet. E essa rede é conectada numa máquina de gestão. Então, olha que interessante. Hoje já existe tecnologia. Você coloca uma caixinha passiva entre o supervisório e a controladora. Porque imagina que eu estou muito bravo com a empresa e quero sair. Ou um ataque externo, cibernético. O que acontece? Essa caixinha ela tem os parâmetros para a rede funcionar, de automação, os IoTs funcionarem. E aí, se um hacker acessa e tenta alterar o parâmetro, mesmo que seja leve, a caixinha sabe o range para aquilo funcionar perfeitamente. Vem o comando, a caixinha analisa, ela fala assim para o supervisório, o comando está ok. Só que ela não manda o comando para a controladora. Olha, ela bloqueou. E ela avisa o sistema de segurança, fala, aqui tem uma potencial invasão de ataque. Uma potencial invasão. Porque, sei lá, eu estou analisando uma temperatura que, em geral, é 25 graus, de repente chega uma informação que é 13, sei lá. Ou 35, ou 40. 35. Aí ele fala, tá fora do range, isso aqui é risco. Risco manda para a área de segurança avaliar. Ela não deixa passar o comando, mas ela avisa para o potencial atacante que o comando foi executado. Porra. Entendeu?
Aí o cara vai ficar toda a vida, né? Consegui. Só que não, né? Só que não, né? Só que o azar é dele. Só que o azar é dele, claro. Entendeu? Quem mandou invadir? Tá certo. Se tá fora da lei, meu amigo, não pode ter proteção. Tá certo, tá certo. Bom, a gente já falou de hackers e etc. Existem hackers do bem e hackers do mal. E os hackers do mal é a turma que quer levar informação, quer levar vantagem. Ok, a gente tem que lidar com esse tipo de gente. Faz parte. Mas como é que é no mercado, cara? Pô, você foi num ponto excelente. Talvez você me ajude também com o podcast aí, porque, rapaz, a gente tem um mercado tão grande, tá faltando gente. Essa é a primeira coisa. A gente tem uma alta demanda para poucos profissionais. Esse tipo de profissional, cara, você não encontra assim no mercado e você geralmente tem que formá-lo. Por quê? Porque um hacker do bem não é só questão técnica. É a questão ser curioso, pensar como um atacante faria. Você tem que ter outras habilidades que não é eu estudo o que está ali na prancheta, eu faço. Não. Você tem que ser muito criativo, muito curioso. A gente não tem isso, de novo, não temos isso na nossa formação escolar. Então, o que acontece? A gente tem uma alta demanda, porque vocês estão vendo volumes de ataque. Por exemplo... Não, a gente dá notícia... De quinta tem o quadro, a gente chama o Vacilões da Semana, e toda quinta-feira tem notícia de grande empresa sendo invadida. Você quer ver uma coisa? Eu antes de... Estava falando com o Oráculo, né? Que o Oráculo estava comigo ali, a gente bateu um papo. Olha a chamada do quadro. Deu até medo aí. E aí, olha essa tela agora. Meu Deus do céu, que medo. A tela azul do Windows 98, cara. Que medo. Aí eu falei com o Oráculo e mostrei para ele um mapa de tentativas de ataques cibernéticos online, tá? Talvez o Oráculo se atentou ao número que tinha lá, mas hoje, uma tentativa de 33 milhões de ataques. Tentativas. Só hoje. Hoje? Quer dizer, não é hoje em dia, não. É hoje. É hoje, agora. Dia 4 de março de 2022. Exatamente. Eu mostrei para ele lá, para ele olhar, que ele é curioso. O Oráculo é um cara bem curioso. Até porque ele conhece, ele só nos testa, né? Mas assim, faz parte, né? Sim. E aí eu mostrei isso para ele. Aí, ó, ele tá colocando, olha, quem tá assistindo a gente... Live Cyber Threat Map. O site é Threat de ameaça, threatmap.checkpoints.com. Que é um dos fabricantes. Tem vários aí, mas esse é um exemplo, né? E aqui, olha lá, 37 milhões de ataques só nesse dia. Olha lá, e ali simulando ali as tentativas entre os países. Ali do outro lado você vê... A gente estava vendo ali Israel tentando atacar alguém, agora o pessoal voltando para atacar lá, que loucura, olha lá. A galera tá brigando, que barato. É uma loucura. Japão, Estados Unidos. É uma loucura isso, tá? Daqui a pouco vai esse Brasil e por aí vai. Então, ó, nós estamos conversando a Bolívia, nós estamos conversando... Olha só a quantidade de potenciais ataques hoje no dia, né? E é interessante isso, por quê? Porque...